Olá, este canal é do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que tem como objetivo trazer o Evangelho de Jesus para os nossos dias. Então, antes de iniciarmos, vamos nos ligando bem ao nosso Mestre Jesus, agradecendo aos seus ensinamentos e procurando mesmo vivenciá-lo, que Ele nos fortaleça para que possamos, além de aprender, poder vivenciar os seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. E hoje abordaremos o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Falaremos sobre o item 5 ao 10. No item 5, nós encontramos pecado por pensamento e adultério. E em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, encontramos Jesus quando ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Porém eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Então, a palavra adultério neste contexto, ela não está na sua acepção própria, né? Jesus a emprega para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento. Neste parágrafo, Jesus enfatiza uma verdade fundamental. Nada mais é do que o pensamento. Tudo está em razão do pensamento. As pessoas, às vezes, acham que cumprindo a lei, fazendo a sua parte, elas já realizaram o que dependia delas e que seu pensamento é exclusivo delas, compete a elas. Mas a verdade é que nenhuma ação é realizada sem antes vir o pensamento. Então, o pensamento sempre antecede uma ação exterior, né? E neste capítulo, Bem-aventurados os puros de coração, queremos dizer que a verdadeira pureza de coração é a ausência de sentimentos inferiores. Então, uma pessoa que tem pureza de coração, ela já não tem sentimentos inferiores. E o que seriam esses sentimentos inferiores? Seria a cobiça, a luxúria, a maldade, o ódio, o orgulho, o ressentimento, a ambição, né? Vaidade. Tudo isso são maus sentimentos. E sabemos também que esses sentimentos pertencem ao nosso espírito, né? Então, quando ainda temos um mau pensamento, é porque os nossos sentimentos são maus. Porque um puro de coração, a pureza de coração, já não existe mais o mau sentimento, né? E Jesus condena o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é sinal de impureza. Então, vem-nos um questionamento. Se tivermos um mau pensamento e não realizarmos a ação deste pensamento, ou seja, se não concretizarmos o pensamento, seremos responsáveis por ele? Então, a gente sabe que a alma avança na vida espiritual e vai se esclarecendo pouco a pouco e se liberta de suas imperfeições, segundo a boa vontade que emprega. Então, em tudo nós temos que ter boa vontade, não é? Em tudo temos que pôr a nossa vontade a nosso serviço. E todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. Então, nós temos, por exemplo, o caso
daquela pessoa que não tem mais maus pensamentos, porque ela já conseguiu um progresso. Ela já conseguiu o seu progresso espiritual. Então, ela não tem mais mau pensamento. E, em consequência, não tem mais ações, não é? Aquela pessoa que tem um mau pensamento e imediatamente o repele, está a caminho do seu progresso espiritual. E aquela pessoa que tem um mau pensamento, que muitas vezes não parte para a ação por falta de oportunidade, não é? Ou se parte para a ação e se compraz de ter realizado, esse está muito além do progresso, está aquém do progresso, não é? Então, concluímos que tudo depende dos nossos pensamentos e das nossas conquistas espirituais. E nessas diferenças agora abordadas, a gente sabe que Deus, na sua justiça, leva em consideração essas diferenças quanto à responsabilidade dos atos e dos pensamentos. Então, sempre temos a misericórdia de Deus nos fortalecendo. E agora falaremos sobre outro capítulo, outro item, que é a verdadeira pureza e mãos não lavadas. E chegaram-se a Jesus uns fariseus e escribas que vinham de Jerusalém e perguntaram a Jesus por que os seus discípulos violam a tradição dos antigos, porque não lavam as mãos quando comem o pão. E Jesus, aproveitando a oportunidade, diz: e vós também, por que transgredis os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Deus disse: honra a teu pai e tua mãe, e o que não fizer, morre de morte. Então, nessa época, os judeus faziam sempre oferendas no templo, não é? E Jesus diz: qualquer que disser a seu pai e sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, este com certeza não honrará seu pai e sua mãe. Porque honrar pai e mãe significa cuidar, amar, né? Amparar nas suas necessidades. E se ele só vai oferecer a oferta a Deus dizendo que é para a favor dos pais, ele não está honrando, não é? E assim, vós tendes feito vão os mandamentos de Deus. Ele diz a esses fariseus, né? Bem profetizou Isaías, que disse: esse povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Este povo honra-me com doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. Era isso que Jesus estava dizendo quando falou que não cumpriam as leis de Deus, né? E chamando o povo a si, Jesus continua dizendo: não é o que entra pela boca do homem que faz o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que faz o homem impuro, o homem. E explica a seus discípulos: tudo que entra pela boca desce ao ventre e ao seu tempo é lançado fora, no lugar escuso. Mas tudo que sai da boca vem do coração. E estas são as que fazem um homem imundo, porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Essas coisas é que fazem imundo o homem, não o comer com as mãos por lavar.
Então seus discípulos disseram que os fariseus se escandalizaram com essa fala. E Jesus responde: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixa-os. Se referindo aos fariseus, são cegos e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. Então Jesus estava querendo dizer que os fariseus, como se escandalizaram, eles não queriam aprender o que era verdadeiro, o que era certo. Então, eles se tornavam cegos perante a sua verdade, perante a verdade que ele empregava. E que eles, sendo cegos, ensinavam a falsa verdade. Aqueles que aceitavam também se tornavam cegos, porque não queriam ver, não é? Então, quando Jesus fala aos fariseus, ele está dizendo que são cegos porque não querem aceitar essa verdade, né? A verdade que ele trazia do Pai. E enquanto Jesus falava, um fariseu se aproximou dele e convidou-o para um jantar. E chegando no momento certo, Jesus entra na casa desse fariseu, senta-se à mesa e começa a comer. E o fariseu fica lá pensando: por que será que Jesus não se lavou para começar a comer? E Jesus percebe e fala para ele: vós outros fariseus, limpais tudo que está por fora do copo e do prato, mas vosso interior está cheio de rapina e de maldades. Quem fez tudo, disse Jesus, o que está por fora não fez também o que está por dentro? Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus e eles se prendiam às coisas exteriores, né? O fundo mais simples acabava por desaparecer. Mais fácil observar os atos exteriores do que se limpar interiormente, né? Se modificar interiormente. Assim aconteceu com a doutrina do Cristo, deixada em segundo plano, né? E o que acontece hoje em dia, muitos cristãos acham que serão salvos pelos seus atos exteriores, né? Pelas práticas exteriores, do que pela moral. E é por esta inversão de valores que Jesus disse: toda a planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Quer dizer, que tudo que for mentira, que tudo que for falso, será arrancado pela raiz. Então, a finalidade da religião é levar o homem a Deus. E o homem só chegará a Deus quando se tornar perfeito. Então, toda religião que não torna os homens melhores, ela é falsa ou foi falseada no seu início. E o resultado da forma supera o fundo, quer dizer, tudo que é externo é mais forte do que o interno, né? O interior, a essência. A crença nos símbolos exteriores é nula quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e toda e qualquer prática do mal ao próximo. Portanto, ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não homens de bem. Para se tornar homem de bem, não é suficiente a aparência da pureza. É necessário, antes de tudo, a pureza de coração.
Então, terminamos aqui a nossa fala, agradecendo pela atenção e agradecendo esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus. Muito obrigada. E paz e amor para todos. Que assim seja.